Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Amém. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus, porque está escrito: em tudo dai graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos pelo dia de hoje, por esse novo ano, por esse novo anjo que foi enviado para ministrar em nossas vidas. Senhor, seja exaltado e glorificado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós. Que nesta noite, mais uma vez, a tua graça e esse apostolado seja revelado aos teus filhos, à tua igreja, porque o profeta Daniel disse: os sábios entenderão. Assim seja, Senhor. Isaías diz que tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Assim seja também, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Maravilha, glória a Deus. Levante a mão direita, diga comigo assim: eu recebo a graça e o apostolado. Porque se estiver escrito, eu creio. Diga: eu creio pela fé. A palavra de Deus não voltará para o Senhor vazia. Ela me será revelada. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Olha, a você que está aí no YouTube e não tem ainda, não está participando do mover, né? Não, você que está fora do mover de Deus, né? Já estamos na segunda edição. A soberania de Deus, para quem não tem ainda. E volume 2, não somos como Moisés. Chama no WhatsApp, no nosso canal, no YouTube. Você vai encontrar também no nosso site, na Rádio MGA, você tem como adquirir. Enviamos para todo o Brasil e você não paga os correios. Não fique de fora do mover. Amém? Olha, os abençoados que estão aqui do lado esquerdo, se quiser vir para o lado direito, fica à vontade, porque aqui as câmeras, às vezes, a esconder, você não consegue, né? O abençoado fica na frente, então, tá bom? Olha, hoje é a segunda parte da ministração que tem por tema: e os livros de Tiago, Pedro, João e Apocalipse? É uma pergunta. Semana passada, quarta-feira passada, eu ministrei a primeira parte. Hoje vai ser a segunda e última parte, a conclusão. Já ensinei que Mateus, Marcos, Lucas e João não é carta para a igreja, não são livros doutrinários, são livros históricos. Já foi ensinado isso, tá? Há umas 2, 3 semanas atrás. Só você encontra tudo no nosso canal no YouTube. Entra no YouTube, Ministério Graça Apostolado, procure na playlist, tá? Você vai ver lá respostas em graça para perguntas da lei e vai encontrar também essas ministrações aqui, tá? No nosso canal, no YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado. Bíblia, papel e caneta para receber as revelações dos mistérios de Deus. Amém? Então coloque a mão na sua Bíblia e diga assim: ó, eu creio pela fé. A palavra de Deus me será revelada. Amém? É simples assim, é tudo pela fé. Olha, hoje é a segunda parte, tá? Bíblia, papel e caneta. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Depois de Hebreus é Tiago, tá? Eu vou dar uma recapitulada no máximo em 2 minutos, onde eu parei. Depois de Hebreus é Tiago, olha lá. De Romanos até Hebreus, aqui se encontra a sã doutrina. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. De Romanos, esse pedacinho aqui. Ó. De Romanos a Hebreus, encontramos a sã doutrina nas 14 cartas do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, enviado por Deus para ser mestre e apóstolo dos gentios, que somos nós. De Romanos a Hebreus, encontramos o apostolado nas 14 cartas de Paulo. Amém, abençoados? Está claro? De Romanos a Hebreus. Agora,
de Tiago para frente, você vai perceber que o ensino já não é para o gentil. Tanto é que em Tiago 1, verso 1, o Tiago começa como? Falando o quê? Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saudações. Então, o Tiago já está se apresentando como um enviado aos judeus. É o que Paulo disse em Gálatas 2. Eu falei na ministração passada, eu estou só recapitulando em 2 minutos. Paulo disse em Gálatas 2, tá? Olha lá, ó, verso 7, viram que o evangelho da incircuncisão me fora enviado, como o evangelho da circuncisão foi a Pedro. Gálatas 2:9, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, se quiser sublinhar aí, e eles a circuncisão. Então está claro que Paulo foi aos gentios, Pedro, Tiago e João aos judeus. Está claro ou não está claro? Dá um sinal quem está entendendo. Isso é princípio básico da graça, hein? Princípio básico da graça. Como é que você vai entender a graça? Gálatas 2:9. Vamos lá, um minutinho só. Gálatas 2:9. Como que alguém vai entender a graça se ele não entender, talvez porque não sabia, mas e agora que eu estou explicando? Como é que a pessoa vai entender a graça se não passar por Gálatas 2:9? Diga comigo, Gálatas 2:9. O resumo é o quê? Diga, Paulo foi aos gentios, Pedro, Tiago e João aos judeus. Está claro? Eu não sei você, batista, presbiteriano, metodista, pentecostal, universal, testemunho de Jeová, adventista. Provavelmente não te ensinaram isso lá. Mas isso aqui não é MGA. Isso aqui é Bíblia. Consegue me entender? Não é, no MGA vocês. Não é no MGA vocês. Diga comigo, está escrito. Diga, Gálatas 2:9. Diga comigo, Paulo foi aos gentios, Pedro, Tiago e João aos judeus. Está claro? Isso é indiscutível, irmão. Ninguém pode falar para o Senhor, que lá na sua igreja... Não tem nada a ver com a igreja, irmão. Não tem nada a ver com... Eu podia estar na igreja católica agora. Eu podia estar no Vaticano. Eu podia estar dentro da Assembleia de Deus. Eu podia estar dentro do testemunho de Jeová. Isso aqui não é a igreja A, B, C. Isso aqui é a palavra de Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos faz entender isso. Graças a Deus. Graça e paz abençoada, seja bem-vinda, tá? Glória a Deus pela sua vida. Então, princípio, se você quiser escrever, princípio da graça é entender, diga comigo, princípio da graça é entender que Paulo foi enviado aos gentios, Pedro, Tiago e João aos judeus. Diga, Gálatas 2:9. Está claro? Então aqui não tem teologia que rebate, que vai contra, porque a doutrina não é pessoal, não é denominacional. Está escrito para quem? Para a igreja de Cristo na terra. Está claro ou não está claro? Então voltando lá em Tiago, depois de Hebreus, o Tiago já deixou claro que ele estava falando com os judeus. Depois do Tiago, você vai encontrar o 1 Pedro. Já ensinei também na ministração passada. Estou recapitulando em 1 minuto para entrar no meu assunto de hoje, tá? Que vai começar em Judas. Então, 1 Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão. Aqui teve um problema, né, abençoados? Deixa o Pedro aberto. Quarta-feira é dia de folhear a Bíblia, hein? Quem não conhece vai ter que olhar no índice. Quarta-feira, abre aqui, abre ali, Gálatas, Coríntios, quarta-feira é assim. Olha o 1 Pedro 1:1. 1 Pedro, aqui eu vou ter que parar um pouquinho aqui, que o Espírito Santo está mandando eu fazer um comentário sobre esse assunto aqui. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão. Ou seja, aos gentios que se dispersaram, que se espalharam. Agora, deixa o 1 Pedro aberto e abra, por favor, em Atos capítulo 15, que você vai se assustar com o que você vai ler em Atos 15. Abre aí, 1 Pedro capítulo 1, deixa aberto,
e abra também Atos capítulo 15. Eu acho que você vai se assustar. Atos 15. Quem já achou Atos 15? Nós vimos aqui em Atos 15, versículo 5. Olha lá. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar-os e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Como é que pode pregar e ensinar a lei de Moisés, a circuncisão, se aqui Atos 15 já era nova aliança, já era depois da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. É ou não é verdade? Aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Em Atos 15, verso 5. Alguns se levantaram dizendo que era necessário, vale te lembrar, esses alguns eram judeus, tá? Levantaram, num certo sentido, contra o que Paulo estava pregando e ensinando, porque Paulo pregava a graça de Deus em Cristo. E alguns, olha o verso 5, Atos 15, 5. Alguns se levantaram dizendo que era necessário circuncidar. Agora, não se assustem, coloca o seu dedo no verso 7. Não se assuste, não se assuste, estou avisando antes. Atos 15, verso 7. Havendo grande discussão, levantou-se quem? Então sublinha aí, ó, Pedro. Está com a caneta aí? Marca aí. Atos 15, 7. Não se assustem. Você que é gentil, não se assusta. Atos 15, 7. Havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Falei para vocês não se assustar. Eu vou ler de novo. Atos 15, verso 7. Havendo grande discussão, levantou-se quem? O que o Pedro disse? Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Se você voltar uma página só, já vai dar problema. Ó, não estamos em Atos 15? Volta só uma, ó, Atos 13. Volta vira só uma página para trás e coloca o seu dedo no verso 47. Vai dar problema aqui, hein? Falei para você não se assustar. Atos 13, 47. Mas, pois nos ordenou o Senhor. Atos 13, 47. Assim nos ordenou o Senhor. Quem é que está falando, hein? Coloca o dedo no verso 46. 46. Coloca o dedo no 46. Atos 13, 46. Mas quem? Paulo. Paulo disse: era necessário que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a recheidais e não julgais dignos da vida eterna, voltamos para os gentios. Então coloca o dedo no 47. Acompanha no que está escrito. Atos 13, 47. Pois assim... Quem está falando? Paulo. O que Paulo falou? Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios. Espera aí. 2? Espera aí. Então Paulo disse que o Senhor colocou ele para a luz dos gentios. Atos 13, 47. Aí Atos 15, verso 7, o Pedro disse: Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca. Tem coisa errada aqui. Tem alguém entendendo o que eu estou falando?
Tem coisa errada aqui, por quê? Diga, porque Gálatas 2:9 diz assim. Confere lá de novo. Confere lá. O que diz Gálatas 2:9? Vamos conferir. Gálatas 2, olha lá. Gálatas 2:9. Paulo falou: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro, Cefas quer dizer Pedro, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. Bom, diga comigo, esse foi o combinado. Se esse foi o combinado, Atos 15, verso 7. Pedro está louco? Como é que ele combina uma coisa com Paulo, que o Paulo vai aos gentios e o Pedro, Tiago e João vai aos judeus? Mas em Atos 13, 47, Paulo falou: eu vou para os gentios, tudo bem, tudo bem. Atos 15, 7, o Pedro falou: Deus me escolheu para que eu vá para os gentios. Ô Pedro, você está louco? O que está acontecendo com sua cabeça, Pedro? Quem está percebendo o que eu estou falando aqui? Você está entendendo? Por que eu estou lendo esses textos para você? Por causa de 1 Pedro 1, ó. Olha lá. Por causa de 1 Pedro 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros a dispersão. O que aconteceu aqui na história da Bíblia? O que aconteceu? Deus levantou o apóstolo Paulo para ser o pregador, mestre e apóstolo dos gentios. Isso é 1 Timóteo 2,7. Por que Paulo? Não Pedro, não Tiago, não João. Por que Paulo? 1 Coríntios 3,10. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento. Quem está entendendo? E outro edifica. Mas quem pôs o fundamento foi Paulo. A graça foi dada para Paulo. Vocês aí do fundo estão entendendo? O que aconteceu? O Pedro pegou, ao invés de ir para os judeus, foi aos gentios. Deu problema. Diga, qual o problema que deu? Gálatas 2. Que problema que deu? Gálatas 2, versículo 11. Aqui o problema que deu. Gálatas 2:11. Paulo disse: quando chegou Pedro chegando a Antioquia, resisti-lhe na cara. O Paulo falando. Eu só estou lendo, hein? Eu não estou interpretando, só estou lendo. Ó. Gálatas 2:11. Paulo disse: e chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara. Porque ele tinha duas conversas. Ou seja, porque ele era repreensível. Diga, qual foi o problema que causou isso? Gálatas 2,14. Por favor, confere aí. Eu só vou ler. Gálatas 2,14. Paulo disse: mas quando vi... Olha o problema, hein? Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Diga, qual Evangelho? O que foi revelado a Paulo. Lembra de Coríntios 3,10? Segundo a graça que me foi dada, pus eu o fundamento. Qual o problema que deu? O problema é que o Pedro era repreensível, combinou uma coisa e não cumpriu o que combinou. Deus enviou Paulo aos gentios e Pedro, Tiago e João aos judeus. O que o Pedro fez? Foi aos gentios e ainda disse que Deus tinha enviado ele. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Hein? Atos 15, 7, o Pedro disse: Deus me escolheu. Mentira, não escolheu coisa nenhuma. Deus escolheu Paulo. Quem é a prova? 2 Coríntios 12. Quem foi arrebatar o terceiro céu? Foi Mateus? Marcos? Lucas? João? Pedro? Tiago? Quem foi arrebatar o terceiro céu? Então como é que o Pedro fala que Deus enviou ele? Agora ficou feio. Como é que o Pedro fala que Deus escolheu ele? Se quem foi arrebatado do terceiro céu foi Paulo. Esteve face a face com Cristo. E Cristo lhe revelou a graça. A sua graça. Paulo fala para eles que pela minha graça eles são salvos.
que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Fala para eles, ô Paulo, que agora o justo vive pela fé. Quem falava isso era Paulo, não era Pedro. Não era Tiago, não era João. Quem pregava isso era Paulo. Por que Paulo disse que Pedro era repreensível? Para não dizer mentiroso. Por que o Paulo disse que o Pedro era repreensível? Porque a graça foi revelada a Paulo para ir para os gentios. Isso foi profetizado em Isaías 41, verso 6. Desculpa, Isaías 42, 6. Isaías 42, 6. Assim diz o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, para a salvação até os confins. Deus estava falando de um homem. Deus tinha 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías 42, 8, Deus tinha separado, predestinado o apóstolo Paulo, que nem nascido não tinha ainda. 850 anos depois, Paulo está lá na história. Você conhece a história? Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9. Foi na casa de Ananias. E pôs a mão nele, e ele voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. E aí tornou-se de Saulo Paulo. Tornou-se Paulo, apóstolo de Cristo, não discípulo de Jesus de Nazaré, porque Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Aliás, Paulo é depois de Jesus. Quando Paulo chegou, Jesus já tinha morrido ressuscitado. Então Paulo é depois. Ele nunca foi discípulo, Paulo é apóstolo. E como Paulo disse que a graça foi dada a ele foi enviado aos gentios. 1 Timóteo 2,7, Romanos 11, 13, Coríntios 3,10. Ele foi enviado aos gentios. O que o Pedro fez? 1 Pedro 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Cristo, aos gentios dispersos. Isso causou uma grande celeuma, uma grande confusão. Graças a Deus que o Espírito Santo, através do apostolado, nos esclareceu essa confusão doutrinária, porque o Paulo falou, eu fui escolhido. O Pedro falou, não, quem foi escolhido foi eu. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Então vamos fazer a prova real. A minha professora de matemática me ensinou a fazer prova real. 3 mais 2, 5. 5 menos 2, 3. Está provado. Então foi o Pedro que foi escolhido? Qual a revelação que o Pedro trouxe? Se o que ele pregava, ele aprendeu com Paulo. Gálatas 1. O Pedro ficou 15 dias com Paulo. O que o Pedro aprendeu, falar graça e paz, falar eleitos, tudo isso ele aprendeu com Paulo. Então está claro que o Pedro não foi escolhido. O escolhido de Deus aos gentios é o apóstolo Paulo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que Coríntios 3:10, Paulo disse, pus eu o fundamento. Não é pôs Pedro o fundamento, não é pôs Tiago, não é pus eu quem? Paulo falando, ele que pôs o fundamento. Vocês entenderam? Então, abençoados, é preciso que a igreja de Cristo na terra entenda esse princípio. Paulo foi enviado aos gentios. Pedro, Tiago e João aos judeus. Houve um problema no caminho. Quando? Quando Pedro foi aos gentios sem a ordem de Paulo. Aí Jesus já tinha falado para ele em Mateus 10, hein? Lembra? Não ireis ao caminho dos gentios. Lembra? E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, vá aos judeus. Você está vendo como que é? Está percebendo? Assim também nos dias de hoje. Os pastores, só que hoje está pior, né? Que os pastores são gentios, judaizando gentios. Porque o Pedro ainda era judeu. Gálatas 2,14. Quando eu vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, você sendo judeu, por que obriga o gentio a viver como judeu? Gálatas 2,14. O Pedro ainda era judeu. E os pastores hoje que são gentios? Então qual o problema do sistema teológico atual e tradicional? Qual o problema? Quer escrever? Judaizar os gentios. Aí vem batismo, aí vem unção com óleo, aí vem sacrifício, aí vem tudo. Aí vem
Aí traz toda a bagagem do judaísmo e coloca nos gentios. Vocês estão entendendo? Isso é o que fizeram com vocês no passado. Isso é o que fizeram conosco. Mandando fazer o sacrifício, mandando pagar o preço, mandando lutar contra o diabo, falando que se não batizar não vai ser salvo, quando já era salvo pela graça. Então fica claro que os Pedros de hoje estão piores que o Pedro da Bíblia, porque o Pedro da Bíblia ainda era judeu, e os Pedros de hoje são gentios. Ao inverso, judaizando. Você consegue imaginar um gentio mandando outro gentio viver como judeu? Você consegue? O Pedro ainda era judeu, e os pastores que são gentios? E aí, para terminar essa parte, que eu vou entrar em outra, e eu já falei sobre isso, o Pedro pega, segundo a Pedro 3, desculpa, 1 Pedro 5, aí o Pedro pega e fala assim, ó, 1 Pedro 5, versículo 12. Para terminar essa parte de Pedro, tudo isso aqui já foi explicado, tá? É só para entrar no assunto de hoje. Aí, para terminar, o Pedro pega e fala assim, 1 Pedro 5, 12. É só você ler. Não foi eu que falei, tá? Estou só te mostrando o que Pedro falou. Foi ele que falou, ele que escreveu. Estou só te mostrando o que ele diz. 1 Pedro 5, 12. Esse tempinho eu espero você abrir na Bíblia para conferir. 1 Pedro 5, 12. O Pedro falou, por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça. Nela estáis firmes. Então quer dizer que na Bíblia tem duas graças. A graça que Pedro pregava, entre parênteses, que aprendeu com Paulo. E vale te lembrar que ele não aprendeu tudo, certo? Porque em 15 dias, eu estou há 26 anos em graça. 30 anos de ministério, 26 anos em graça. Estou aprendendo. E o Pedro com 15 dias. Consegue entender? Mas o Pedro disse, essa é a verdadeira graça. E o Paulo tinha dito, a verdade de Cristo está em mim. Eu penso que para vocês, gentios, cristãos gentios em graça, eu penso que para vocês que estão me assistindo e me ouvindo, porque eu vou mudar de assunto, eu penso que já está resolvido esse assunto. De que a graça, 1 Coríntios 3,10, foi revelada, foi dada ao apóstolo Paulo. Ele é o apóstolo dos gentios, o enviado, o separado, o escolhido de Deus para anunciar o evangelho da incircuncisão aos gentios. Está claro? Amém. Só os que entenderam. Agora, você que está me assistindo precisa ver onde você vai e o que você ouve, né? Porque o que eu estou ensinando aqui você não ouve em qualquer lugar. Se você for numa igreja da lei, como é falado, primeiro que eles nem sabem enxergar isso que eu estou mostrando. Isso aqui é uma revelação. Abre aqui, olha ali, veja isso aqui. Isso aqui não é qualquer um que enxerga. Ainda que está escrito, não é qualquer um que enxerga. Consegue me entender? Quantos que já não morreu sem enxergar isso aqui? E o que eu estou falando não está na Bíblia, mas não enxerga. Está me entendendo? Quantos que você conhece que já morreu sem enxergar? Eu não estou te mostrando os textos? Você não está conferindo aí? Eu não estou inventando nada. Eu estou te mostrando. Então, vê lá o que você ouve, aonde você vai e o que você ouve. Porque 98% do que é pregado no Brasil e infelizmente na terra é judaísmo disfarçado de evangelho. E o evangelho não tem disfarce. O evangelho é boas novas. Você é salvo pela graça de Deus. Isso é uma boa nova. E o judaísmo? Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Isso é judaísmo. Não é o que as igrejas pregam? É ou não é? Se você não fizer, você não vai ser. Então você tem que fazer a campanha, você tem que fazer a corrente, você tem que subir no monte, você tem que pagar o... Quer dizer, isso é judaísmo. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Você está me entendendo o que eu estou falando? O evangelho são boas notícias. Portanto, agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é uma boa notícia? Visto que o homem era um pecador diante de Deus, Paulo chega e fala que agora não tem mais condenação em vocês que estão em Cristo. Você quer mais boa notícia que essa? Romanos 8, verso 1. Mas quem é que fala por aí essas boas notícias? Você chega lá e eles falam que você vai para o inferno. Fala ou não fala? Você vai lá e eles falam que o diabo está na sua vida. É ou não é? Então, lamentavelmente não estão pregando nem ensinando o Evangelho de Cristo. Eu penso que é por isso que Deus levantou esse ministério, para abrir os olhos, pelo menos daqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Pelo menos desses. Bom, já falamos do Tiago, já falamos do Pedro, aí você passa para frente, você vai encontrar o João. Eu já falei sobre o João, a ministração passada, 1 João 1,3, ele pregava o que ele tinha visto e ouvido, e era isso que ele pregava, porque se o Pedro andou com Paulo 15 dias, aprendeu um pouco da graça, o João nem com Paulo não andou. 1 João 1,3, vai passando para frente, até chegar no fim da Bíblia, é cronológico. 1 João 1,3, olha lá, olha o que o João falou. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Está claro ou não está claro, hein? Você tem que entender eles. Você que tem que entender eles. Eu não estou aqui condenando Pedro, eu não estou aqui condenando João, eu não estou aqui condenando Tiago, eu estou aqui te mostrando que eles não conheceram e entenderam a graça que Deus revelou a Paulo. É isso que eu estou te mostrando na Bíblia. Aliás, Paulo falou isso. Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Estão entendendo, abençoados? Então, diga comigo, o que João pregava? Olha lá, 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Você quer saber o que ele pregava? 1 João 1, olha lá, ó, versículo 8. Olha o que ele pregava. 1 João 1, verso 8. O João falou assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, para aí. Pode parar. Pode parar. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, para aí. Se dissermos, quem é que dizia isso? Que nenhuma condenação em você. Quem é que falava isso? 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nossa, aí já virou condenação. Verso 9, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Para aí. Então ele vai ter que morrer de novo na cruz. Porque 1 João já é depois da morte e ressurreição de Jesus na cruz. E todo mundo sabe que Jesus morreu por nossos pecados. Mas João está dizendo que tem ainda. Não é o que ele está falando? Ele está dizendo que tem ainda, ó. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos, então tem ainda. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos pecado, para aí. Quem é que dizia que não tinha pecado? Hebreus 9,26. Jesus, ao morrer na cruz, aniquilou o pecado pela sua morte. Hebreus 9,26. Era Paulo que falava isso aí. Era Paulo que falava isso aí. Quem é que falava que nenhum pecado há em nós que estamos em Cristo? Oh, quem é que falava que quem agora está em Cristo, nova criatura é? Quem pregava isso? Agora eu te faço uma pergunta, é que o João não veio hoje, né? Nem o Pedro, né? Nem o Tiago também. É uma pergunta que eu faço. Como que você pode ser uma nova criatura, na ótica de João, se você está cheio de pecado? E por que Paulo disse que era nova criatura? Porque Jesus tinha tirado o pecado. Por isso que é nova criatura. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, o homem só pode ser nova criatura se tirar o pecado dele. E o que Paulo disse em Colossenses 2,13? Que Jesus tirou os nossos pecados e cravou aonde? Mas o João está dizendo que temos ainda. Quem está entendendo os dois tipos de pregador diferentes? Então diga, por que o João pregava assim?
Porque você precisa entender o João. A ele não lhe foi revelado nada. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Aí você vai numa igreja pentecostal, o que o pastor fala? Que você está cheio? É o pastor João. Ué, alô? Vê se você pega essa. O Espírito de Paulo está entre nós. Quando eu digo o Espírito de Paulo, não é que não tem nenhum espírito voando aqui, irmão. Quando eu digo o Espírito de Paulo, estou dizendo a mente de Paulo, como ele pensava, como ele cria, como ele entendia. Isso está dentro de nós. Essa é a mente de Cristo. Amém, abençoado? Então você está entendendo e aprendendo que a João não foi revelado? Nada! Como é que você pode condenar ele? Você tem que ter ele como um coitado. Falei. Eu fui na igreja, o pastor disse que eu sou cheio de pecado. Esse pastor é um coitado, ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a graça. Fui na igreja, o pastor disse que eu vou para o inferno mesmo. Que não tem... Ele não conhece a graça de Deus. Ele não conhece a Cristo. O que Cristo fez na cruz, o pastor não conhece, é uma vergonha. Uma vergonha. Alguém com a Bíblia na mão, dizer que é pastor há 30, 40, 50 anos vai ficando pior pelo tempo que passar. E falar que você está cheio de pecado. O que ele está fazendo com a Bíblia na mão? Aí cumpre o que Jesus disse. Se um cego guiar outros cegos, ambos caem no abismo. O pastor é um cego. E os que estão ouvindo ele também são cegos. Traduzindo, ninguém enxerga. Está claro ou não está claro? Depois de João, Judas. O tema hoje, né? E os livros de Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Porque você pregou e ensinou que Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros doutrinários. E não é mesmo. São livros históricos. Que narram, que contam a história da vida de Jesus de Nazaré. Que Paulo disse em 2 Coríntios 5,16, para não conhecer deste modo. Porque se você conhecer a Jesus de Nazaré, você vai ficar debaixo da lei. Porque ele era judeu. E Cristo é o quê? Cristo é judeu? 2 Coríntios 3, o Senhor é o Espírito. O Espírito não tem raça. O Espírito não tem judeu, não tem gentil. O Senhor é Espírito. Mas Jesus era carne. E na carne ele era judeu. Por isso que ele se batizou por João Batista. Porque os judeus se batizavam. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Judas. Quem já achou Judas? Penúltimo livro da Bíblia. Só faltava... Um dia a irmã falou assim, pastor, esse Judas aqui é o Judas Iscariotes? Falei, irmã, vou tacar o sapato na sua cabeça, irmã. Você está de brincadeira comigo, né, irmã? Você pensa que só tem uma Maria no mundo, irmão? Vamos falar sobre isso um pouco? Mateus, por favor, abre aí. Capítulo 13. Deixa o Judas aberto, que é o nosso assunto. Não fecha o Judas, não. O Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Abre aí, Mateus 13. Eu tenho que ir na história para te ensinar, para te mostrar, né? Quem já achou Mateus 13, diga amém. Mateus 13, Bíblia, papel e caneta. Mateus 13, 55. Pega a caneta para você marcar aí, ó. Mateus 13, 55. Fizeram uma pergunta entre eles. Não é este o filho do carpinteiro? Estavam falando a respeito de Jesus. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, sublinha aí, e Judas? Então, irmão, o Judas lá do lado do Apocalipse não é o Judas Iscariotes, né, abençoado? Está claro ou não está claro? Vamos deixar isso mais claro ainda? Deixa o Mateus 13 aberto. Abre em João, capítulo meia dúzia. João 6. Quarta-feira é dia de folhear a Bíblia, dia de crescer
no conhecimento. Deixa o Mateus 13 aberto. Abre em João, capítulo meia dúzia. João 6. Você está em Mateus? Mateus, Marcos, Lucas, o próximo João. João 6, meia dúzia. Quem já achou, diga amém. Só para ficar claro que um Judas é um Judas, outro Judas é outro Judas. Ó, João 6, 70. Coloca aí o dedo para você conferir. João 6, 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo? Referia-se ele a, sublinha aí, ó, Judas. Ó. Eu estou lendo João 6, verso 70. João 6, 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo? Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde, o que ele ia fazer? O trairia, porque ele não era uma ovelha, ele era um filho da perdição. Então, diga comigo, o Judas de Mateus 13, 55, esse é irmão de Jesus. Diga, o Judas de João 6, 70, é o Iscariotes, o traidor. Então, quantos Judas nós estamos vendo aqui? Quem está entendendo? Porque as pessoas não sabem. Eles acham que Maria, toda Maria é toda Maria. Mas não tem só uma Maria no mundo. Estou te mostrando aqui que tem mais Judas, né? Vamos também ler aqui, abre aí em Lucas. Pode fechar o Mateus. Lucas capítulo meia dúzia. Lucas 6. Aqui é mais legal, que aqui deixa bem claro. Mais claro ainda, né? Lucas 6, verso 16, Bíblia, papel e caneta. Aqui fala dos dois, ó. Aqui que é legal. Lucas 6, 16. Ó, Lucas 6, 16. Sublinha aí, Judas. Que Judas que é esse? Filho de Tiago. E, sublinha também, Judas. Que Judas que é esse agora? O Iscariotes, que foi o traidor. Quantos Judas tem aí? As pessoas não sabem. Elas acham que quando fala Maria, Maria tem várias Marias. E vários Judas também. E Tiago também tinha 2. E João tinha bastante, né? Tem o João Batista, tem o João Apóstolo, tem o discípulo, tem um monte de João. Bom, vamos ler agora Atos 15, vai ficar Atos 15 vai deixar uma coisa, vai subir o nível um pouco. O Judas aqui já subiu de nível. Atos 15, abre aí, Atos capítulo 15. Eu estou te apresentando primeiro quem é o Judas lá, tá? Nós não vamos ler o Judas lá na frente, perto do Apocalipse. Estou te mostrando que primeiro tinha 2. O traidor e o Judas, irmão de Jesus. Está claro aí? Abre aí Atos 15. Quem já achou Atos 15? Diga amém. Eu pensei que você ia falar, estou no índice ainda. Atos 15, 32. Olha lá. Quarta-feira é dia de Bíblia, né? Bíblia, papel e caneta. Atos 15, 32. Ou então vamos ler o 31 para ficar mais completo, vai. Atos 15, 31 e 32. Pronto. Atos 15, 31. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Quando leram a carta, né? 32. Depois, circule aí, ó, Judas. Ó, apareceu mais um Judas aqui, ó. Bom, apareceu mais um, não é o terceiro, tá? É um dos 2 lá. E fica fácil saber quem era, porque um era né? Um era traidor. Né? Não tinha 2 Judas em Lucas 6? O Judas, irmão de Tiago, e o traidor. Não tinha 2 Judas? Esse Judas de Atos 15, 32 é um dos 2, irmão. Fica fácil saber que não vai ser o traidor, porque o traidor não era profeta, né? Então, Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, sublinha aí, que também eram profetas. Tem gente que fala que não existe mais profeta na nova aliança, na graça, né? Só te lembrando que Atos 15 já é nova aliança, tá? Só para lembrar um pouquinho. Porque às vezes a pessoa esquece, ou não conhece, né? Não lê a Bíblia. Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então esse Judas aqui, antes de Apocalipse, é o Judas profeta. Não o Judas traidor, que não precisa nem falar, porque na verdade ele já tinha
Ele já tinha se enforcado, né? Tá claro ou não tá claro? E se ele tinha se enforcado, não tinha como ser ele, né? Não é? E nem que não tivesse se enforcado, ele era da perdição. Então não tinha jeito, não era ele mesmo. Então vai lá para o Judas lá. Esse Judas, antes de Apocalipse que nós vamos ler, é Judas o... Tá claro ou não tá claro? Dá um sinal quem aprendeu aí, para nunca mais esquecer. Judas, como ele escreveu um capítulo só, não se fala Judas 1, se fala Judas verso tal, Judas 4, Judas 6, porque não poderia ter colocado Judas 1, verso 4, Judas 1, mas isso aí é os tradutores, né? Que não muda nada, tá? Não muda nada se tem capítulo, se não tem. Judas, servo de Jesus Cristo. Aliás, em cima do Judas aqui, era bom que você escrevesse aqui, para você nunca mais esquecer e nunca mais errar e saber ensinar corretamente. Em cima do Judas, você sublinha o Judas, em cima dele escreve aí, ó, Atos 15, 32. Escreve pequenininho na sua Bíblia, para você saber quem é esse Judas. Atos 15, 32. Pronto. Nunca mais erra. E aí vai saber ensinar correto. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tá vendo Lucas 6,16? Judas, irmão de Tiago. Você viu como casou? Certinho, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz, amor, vos sejam multiplicados. Bom, eu preciso te falar que essa linguagem aqui é a linguagem de Paulo? Com quem que o Judas... aliás, em Atos 15, 32, o Paulo estava lá. Atos 15, 32. Judas, Silas, Paulo, Barnabé, Timóteo, Onésimo, Tito, Filemão. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então eram homens, crentes, que andavam com Paulo. E se você anda com Paulo, você vai começar a falar o quê? Graça e paz, abençoado. Você nunca mais fala Deus te abençoe, né? Porque Paulo falava Deus te abençoe. Aí você vai ler Timóteo, vê se Timóteo fala Deus te abençoe. Porque Paulo não falava Deus te abençoe. Efésios 1:3, Paulo falava abençoado. Quem está entendendo? A linguagem, né? Então esse Judas aqui é o Judas profeta, amém? Ele andava com Paulo, tá claro aí? Ele andava com Paulo, ele não andava com Pedro. Tá? Conhecia, claro, mas você sabe que cada pregador tem o seu parceiro de obra, de missão. Por exemplo, o mais próximo de Paulo era Timóteo. Foi até chamado de filho. Tá claro aí? O Filemão também, o Paulo gostava muito dele. Filemão 21, Paulo disse, escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Olha que moral que Filemão tinha com Paulo. Filemão 21. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Não é bonito? Cadê? Quem falou do crédito? Tá vendo? Olha o crédito aqui que o Filemão tinha com Paulo e diante de Deus também. Eu vou só recapitular, senão não dá tempo de eu falar do outro assunto, para terminar. Se você vê Judas 6, fala em Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas. Olha lá, ó. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas. Lê o verso 4. Judas 4. Judas falando, pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça. Olha o Judas falando da graça, hein? Como é que ele podia falar da graça se a graça não foi revelada a ele? Então com quem que Judas andava? Com Paulo. Você consegue entender que se você está andando com Paulo, você vai aprender o que Paulo prega e ensina? Que não foi o caso de João e Tiago.
Pegou? Tem que tomar cuidado, tem que pensar, ó, que não foi o caso de João. Você vai ler 1 João, 2 João, ele não fala da graça de Deus em Cristo, porque ele não sabia como que ele ia falar, então não tem condenação. Você vai ler Tiago, Tiago escreveu 5 capítulos, nenhuma vez ele falou em Cristo, sem condenação. Vou falar de novo. Tiago, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele escreveu 5 capítulos, nenhuma vez ele disse a frase em Cristo. Quem falava e quem usava a frase em Cristo era Paulo. Gálatas capítulo 1, por favor, abre aí. Deixa o Judas aberto, que é o meu assunto em Judas. Abre Gálatas 1. Vamos deixar registrado isso aí. Eu já falei de boca, mas vamos deixar registrado. Gálatas 1. Já falei hoje de boca, umas 2, 3 vezes, mas vamos deixar registrado. Quem já achou Gálatas 1, amém? Coloca o dedo no verso 18. Gálatas 1, 18, vamos deixar registrado. Paulo disse, depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver quem? A Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Em toda a Bíblia, o único relato claro de quem ouviu Paulo, pelo menos por 15 dias, foi Pedro. Pegou? Não se refere a Tiago nem a João. Mas, vira a página, Gálatas 2, verso 9, tem um verbo aqui. E o verbo está no plural. Verbo conhecer. Eu conheço, tu conheces, ele conheceu, nós conhecemos. Futuro, eles conhecerão. Passado, eles conheceram. Presente, eles conhecem. Isso é verbo. Aqui em Gálatas 2,9 tem um verbo, ó. Coloca o dedo em Gálatas 2,9 de novo. Ó. Quando conheceram, diz respeito a pessoas. E se diz respeito a pessoas, temos que fazer uma pergunta. Quando conheceram, diga comigo, quem conheceram? Aqui no verso 9 está o nome deles. Ó. Quando conheceram o quê, hein? Conheceram a graça que foi dada a Pedro. A graça que me... Está claro ou não está claro? Então, Gálatas 2,9, Paulo diz, quando conheceram a graça que me fora dado, quem conhecerão? Plural. Plural, é mais de um. Está aqui mais de um, ó. Tiago, Pedro e João. Ah, então eles conheceram. Gálatas 2,9. Conheceram, diga, mas, diga, Gálatas 2,14. Agora veio o 14. Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam, para aí, verbo andar. Eu ando, tu andas, nós andamos, ele andava. Verbo andar. Quer dizer, então Gálatas 2,9, eles conheceram. Mas Gálatas 2,14, eles não andavam. Mas eles conheceram. Está entendendo o que eu estou falando? Coloca o dedo no verso 9. Diga, Tiago, Pedro e João conheceram. Agora coloca o dedo no verso 14. Diga, mas eles não andaram corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Psss. Você quer mais revelação que isso? Está claro ou não está claro? Agora o Espírito Santo está mandando te perguntar. Se eles não andaram corretamente, conforme a verdade do Evangelho, o que eles têm para te ensinar? Se eles não andaram corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Diga assim, qual verdade do Evangelho? Eu vou dar um exemplo. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Isso é uma verdade do Evangelho. E a prova que eles não andaram corretamente? 1 João 1,9. Se dissermos que não temos pecado. Mas peraí, não diz que não há nenhum? Então eles conheceram que não há. Mas não andaram conforme a verdade. Continuaram pregadores da lei. Como os evangélicos aí. Não é? Ou você acha que não tem um monte de pastor que conhece a graça? Gálatas 2,9. Mas não anda conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. A história se repete, irmã. Tá claro aí?
Oh, você acha que os pastores não conhecem? Você acha que o Bispo Macedo nunca leu Gálatas 2:8? Efésios 2:8? 2 Coríntios 5:17? Gálatas 5:1? Cristo vos libertou, de fato você está livre. Pô, se de fato eu estou livre, ele está mandando eu fazer a campanha de libertação, aqui está dizendo que eu sou livre. Você acha que ele nunca leu? Claro que leu, mas como Pedro, Tiago e João, Gálatas 2:14, não andam conforme a verdade do Evangelho, preferem mentir e enganar as pessoas. Falei! Ou não é isso a verdade? Ou você acha que ele não conhece? Um homem com 70 e poucos anos, você acha que ele nunca leu Gálatas 5:1? Claro que já leu. Mas fazem a reunião da cúpula e uns falam para os outros assim: mas se nós pregarmos isso aqui, são 40 anos ensinando e mandando o povo fazer campanha de libertação. Com que cara que eu vou lá agora, no altar, ler Gálatas 5, verso 1? Quem entendeu? Ou seja, conhecem Gálatas 2:9, mas não andam conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2:14, só quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Essa é a realidade. Quem está entendendo a realidade? Essa é a realidade. Não me fala que não conhece, que é mentira. Não tem pastor que nunca leu Efésios 2:8. Não existe um pastor na terra que nunca leu Efésios 2:8. Se ele é pastor, ele já leu. E se ele já leu, ele sabe. O Espírito Santo quer que eu fale de novo. Eu já falei, mas vou falar de novo. Um dia eu contei um pastor da Batista e eu falei para ele assim: você sabe que a salvação é pela graça, né? Ele falou: não, eu sei e tal. Efésios 2:8. Eu falei: então por que você faz batismo? Ele nunca imaginou que eu perguntasse para ele. Ele pensou que eu ia deixar passar batido. Aliás, eu estava quieto, ele queria puxar a conversa. Pastor Marcos, tá não sei o quê. Se ele não tivesse vindo, ele ia dormir sem essa. Né? Então ele chegou: pastor Marcos, não sei o quê, quis puxar o saco, se lascou. Né? Pastor, você sabe que a salvação é pela graça de Deus, né? É pela graça, Efésios 2:8, bateu em mim assim. E ele pensou que ia parar aí a conversa, né? Efésios 2:8, eu falei: e se a salvação é pela graça, por que você faz batismo? Nossa, o homem ficou vermelho, ficou amarelo, ficou verde. E eu via que ele estava procurando uma palavra para responder, para me convencer como? Se eu estou citando a Bíblia, como ele vai convencer com o quê? Não vai ter uma palavra que diz ao contrário. Vai ter palavra que apoia aqui, né? Ele, para a pessoa ser membro da igreja. Eu pensei comigo: foi essa palavra que você achou? Era melhor você ter ficado quieto. Batiza para a pessoa ser membro da igreja? Então a verdade mesmo é que não tem nada a ver com o reino de Deus, caçando doutrina. Então é só para cumprir, só para bater um cartão, né? É só uma tradição mesmo, né? Ninguém está preocupado com a verdade do Evangelho, né? A verdade é essa, né? Deixa eu ir embora que eu estou atrasado, eu tenho que pegar meu filho na escola, e nunca mais eu vi ele, sumiu. Pedro, João, Tiago, quer dizer então que vocês conheceram, mas não andam conforme a verdade do Evangelho? Porque é impossível um pastor batista fazer 6 anos de teologia batista e nunca ter lido Efésios 2:8. Isso é impossível. E mesmo quem nunca foi fazer teologia já leu. E não tem como ler e não entender, porque o que diz Efésios 2:8? Pois é pela graça que sois salvos, vírgula, por meio da fé, vírgula, e isso não vem de vós, ponto e vírgula, é dom de Deus. Quem que nunca leu esse texto? E se leu, entendeu. E se entendeu, por que está ensinando e pregando mentira? Fala para o seu irmão: assim é o sistema religioso. Não é? Vou falar. Porque se não fosse assim, não era para o catolicismo estar há décadas, há séculos, há gerações, sem nenhuma estátua, sem procissão, sem vela, sem fitinha. Já não era para estar há muito, se tivesse, não era? Há 1 milênio já não era para estar? E por que não está?
Você vai falar para mim que o Papa nunca leu Efésios 2:8? Você acha que o Papa não sabe que a salvação é pela graça? Claro que sabe, mas defende com unhas e dentes a tradição. Nem que morrer. E já morreram muitos. E vai continuar morrendo. E vai continuar segurando a tradição. Para não falar a verdade. Por que eles não me combatem? Eu vou te falar por que eles não combatem. Isso é psicologia inversa. Sabe o que é psicologia inversa? Não mexe com ele, não. Senão ele vai gritar mais alto. Finge que vocês não estão ouvindo nem vendo ele. Pegou? Pegou mesmo? Isso é psicologia inversa. Porque qual que é o natural? Não é, não, onde se viu falar isso? Não é? Mas como que vão falar isso aí se eu estou mostrando aqui? E a Bíblia foi traduzida por eles? Eu estou falando do que eles traduziram. Então a psicologia inversa. Finge que não estão vendo ele, não mexe com ele não, hein? Nem toca no nome dele na Rede Globo, sabe assim? Não fala, porque é assim, entendeu? Mas não tem jeito, enquanto não fala lá, eu falo aqui. Eles pensam assim, vou te falar a verdade. Eles pensam assim, esse beija-flor aí, porque eles são hipopótamo, né? Na boca deles cabe bastante água, né? Eles pensam assim, esse beija-flor aí não vai apagar nunca esse incêndio nessa imensa floresta, nunca ele vai apagar. Olha, é até um pouco de verdade, eu posso nunca apagar, mas o que eu estou salvando de gente de morrer queimado, vocês não têm ideia. Com o meu pequeno bico. Eu posso não apagar o fogo da floresta, mas o que eu estou salvando de animaizinhos, de não morrer queimado, vocês nem imaginam. Ai, volta lá no Judas, por favor. Entendeu aí, abençoado? Então tá bom. Tem espaço para todo mundo, né? Pegou? Só que tem uma revelação profética que Deus me deu, né? Agora é a nossa vez. Eles estão aqui há mais de 1000 anos, né? E não falaram, né? Eles estão aqui há mais de 1000 anos, se gloriam nisso, que é a igreja mais velha tal na terra. Eles estão há mais de 1000 anos e não falaram nesses 1000 anos e 1500 anos. Mas agora é a nossa vez, irmão. Então, nos respeite, hein? Porque se Deus é por nós, agora é a nossa vez, irmão. Vocês já tiveram a vez de vocês. Já tiveram a vez de vocês, não falaram. Agora é a minha vez, hein? Posso ouvir um amém, hein? Amém. Agora é a minha vez, amém? Amém? Então volta lá no Judas. É isso aí, abençoados. Então, vai lá no Judas 4. Judas 4. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, quando é que o Judas, irmão de Jesus, usava essa linguagem? Lá em Mateus, Marcos, Lucas e João? Nem falar ele não falava. Os que relataram que disse, e Judas, irmão de Tiago. Ele nunca falou nada. Falaram dele umas 2, 3 vezes. O Judas ali, o Judas, João, babá, e Judas. Está percebendo? Aqui ele já está falando. O que eu estou querendo te passar? A prova do que Pedro, Gálatas 1, 18 e 15 dias, e o Judas, o pouco que eles aprenderam foi com Paulo. Agora o João e o Tiago não andaram. E por isso é o que justifica as cartas de João e de Tiago não falar da graça. Quem entendeu? Agora, sem condenar eles, mas está registrado, Gálatas 2,14, que eles não andaram conforme a verdade do Evangelho. Vocês estão entendendo minha posição? Vou falar de novo. Sem condenar eles. Mas está registrado, irmão. Está escrito, eu creio.
Não vou condenar, mas eles não andaram conforme a verdade, hein? Mas como é que você pode falar isso? Eu já li Gálatas 2,14. Eles conheceram, talvez igual os pastores da lei. Não, não é bem assim não. Não é assim que eles falam? Não é bem assim não. Não, você acha que eu vou falar que é pela graça? E aí eles não falam. Provavelmente o Tiago e o João, não vou entrar nessa não. Esse negócio de graça, que não perde salvação. Não é assim que eles falam? São seres humanos. Bom, vamos terminar com mudar de assunto. Vai lá vira a página do Judas aí, eu vou terminar aqui com Judas 24. Para ficar claro, o Judas 24, 25 prova tudo, né? Ó, Judas 24 e 25. Judas 24. Ora, até o ora ele copiou. Efésios 3:20. Ora, vírgula. Até o ora ele fez igualzinho. Pegou? Eu preciso abrir Efésios 3:20? Não preciso abrir Efésios 3:20? Efésios 3:20 de cabeça, vai. Ora, aquele que é poderoso. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso. Ele não mudou nada. Esse foi fiel ao apostolado, hein? Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante de Deus da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora para todos sempre. Efésios 3, 20, 21. Ele fez igualzinho. Aqui na Bíblia está escrito Judas 24 e 25. Mas isso é Efésios 3, 20, 21. Estão entendendo, né, pessoal? Eu acho que vocês iam morrer sem ver essas coisas, né? Então precisa conhecer, né? Tem que ter conhecimento. Você precisa conhecer, irmão. É como uma casa. Onde está o seu sapato? Aquele sapato que você gosta de usar para vir para a igreja, onde é que ele fica? Você já não sabe? Onde está o sapato para casamento? Você não sabe? Você tem que conhecer. Se você não conhecer aonde fica o sapato, aonde está a sua presilha de cabelo, se você não souber onde está a frigideira, aquela veinha para fritar a carne, mas quando chega a visita você usa nova, sabe? Você tem que conhecer, abençoado. Bom, chegamos em Apocalipse. O último livro da Bíblia, hein? Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Tenho mais 3 horas e meia. Só que eu estou debaixo de ordens, né? Eu não posso passar a linha vermelha, pelo menos não hoje. Apocalipse 1, quem já achou? Aqui também tem um problemão aqui da teologia, não da Bíblia. O problema é da teologia. Não da Bíblia, porque a Bíblia não tem problema. A Bíblia não erra, a Bíblia não entra em contradição. As pessoas que não a conhecem, que não sabem encaixar as peças para montar o quebra-cabeça. Então elas falam, mas aqui está... Não, a Bíblia não entra em contradição. Quando a pessoa não tem resposta, porque não acha as peças certas para se encaixar, então usa esse argumento de falar que a Bíblia entra em contradição, mas a Bíblia não entra. Eu estou te mostrando Paulo e Pedro, João, não tem contradição nenhuma. A questão é que a graça foi revelada a Paulo e para eles não foi. Simples assim. Aí você entende porque que o Pedro falou do diabo, porque que o Tiago falou, por quê? Porque não foi revelado para eles, velho. E para Paulo, então não tem contradição. Paulo disse que foi aniquilado, ele falou que está ao redor. Não tem contradição. É que a graça foi dada a Paulo e não a Pedro, Tiago e João. Está claro? Não tem contradição da Bíblia. Aliás, eu quero que já vamos mexer na onça com a vara curta, já vai? Estamos em Apocalipse 1? Abre Gálatas 1 também. Vamos cutucar. Aqui não tem medo de nada não, irmão. Se tiver escrito, então abre Gálatas 1. Vamos deixar isso claro. Há um erro de interpretação. O que eu falei? Em Gálatas 1. Há um erro gravíssimo de interpretação. Então abre aí Gálatas 1 e deixa o Apocalipse 1 aberto também. Quem já achou Gálatas 1? Então coloca o seu dedo no verso 8.
Tudo bem aí? Gálatas 1:8. Quem que está falando? Paulo. O que Paulo falou? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Vou ler de novo. Anátema quer dizer maldito. Gálatas 1:8. Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Olhem para mim. Quem aqui já ouviu por aí pessoas falarem que o livro do Apocalipse é anátema porque foi uma revelação trazida por um anjo, babá. Já ouviu alguma coisa mais ou menos assim? Que cuidado com o Apocalipse, que foi um anjo. Paulo disse que ainda que um anjo. Já ouviu isso aí? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou te explicar os 2 versículos. Vou te mostrar que caqui é uma coisa e tomate é outra coisa. É só você prestar atenção. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Para aí, vamos começar pela verdade. O Gabriel e o Miguel são anjos da onde? Do céu. Eles pregam? Hã? Mas Paulo diz que ainda que um anjo do céu anuncie outro evangelho. Fala para o seu irmão, anjo não prega. Mas Paulo disse, ainda que um anjo... Você não está percebendo que isso aqui é uma hipérbole na língua portuguesa? Significa um exagero. Exagero. Não, nem que galinha cria dente. Irmão, galinha cria dente? Nem que a vaca tussa. A vaca tosse. Putz, eu estou morrendo de sono, irmão. Você já viu alguém morrer de sono? E ser enterrado porque ele morreu porque ele estava com sono? Você não está percebendo que isso é uma força de expressão? É um exagero da língua portuguesa. Ainda que um anjo vos anuncie. O ainda é a hipérbole na língua portuguesa. Hipérbole, exagero. Estou morrendo de sono. Ninguém morre de sono. O máximo pode acontecer é ele dormir. Mas morrer, ele não vai morrer. Então, é só um exagero. Então, quando Paulo disse, ainda que um anjo vos anuncie, ele está dizendo o quê? Isso não vai acontecer nunca, porque anjo não anuncia, anjo não prega. Ele está só fazendo uma hipérbole, um exagero, querendo dizer o quê? O evangelho é o que nós já pregamos. Ainda que a galinha... Ainda que um anjo vos anuncie... Não vai ter anjo anunciando coisa nenhuma, porque anjo não prega. Entendeu essa parte? Agora vamos lá em Apocalipse 1, para ficar claro que não tem nada a ver com o que Paulo disse em Gálatas 1:18. Gálatas 1:8. Vai em Apocalipse 1:1. Agora você pode ler com olhos iluminados. Apocalipse 1, verso 1. Revelação. O livro de Apocalipse tem muitas visões que João teve, mas é uma revelação. De quem? De Jesus Cristo. Eu só estou lendo o verso 1. Você fala que você crê em Jesus Cristo. Você não crê em Jesus Cristo? Apocalipse 1:1. Coloca o dedo aí, por favor. Acompanhe a leitura. Eu só vou ler. Agora, se não entender nem o que está escrito, aí fica difícil, né? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Respira. Que Deus lhe deu. Para aí. Que eu vou ter que mexer com cabra agora. Cabra safado. Vou ter que mexer, eu não posso ficar quieto. Teve um homem aí do Rio de Janeiro. Daqui a pouco é do Rio de Janeiro. Disse que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso. Diz que é jornal velho. Já falou um monte de heresia, um monte de besteira. Quando não se tem conhecimento, fala um monte de besteira. Blasfêmias. Diz que é jornal velho. Diz que é um livro mentiroso. Eu só vou ler. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu. Olha só quem está envolvido, ou como começa
a mostrar quem é o responsável pelo livro de Apocalipse. Eu não vim aqui falar, hoje eu não vou falar, mas a besta que subiu do... Não, eu não mexer com nada. Porque se você não entender nem o versículo 1, o que eu vou falar da besta? Não posso. Primeiro você tem que entender. Lembra do remetente e destinatário? Mas está escrito que foi para 7. Calma, irmão, que eu vou chegar lá. Calma, não tenha pressa. Primeiro você tem que entender o quê? Coloca o dedo no verso 1. Revelação de quem? Do pastor Marcos Gomes? Do apóstolo Paulo? De Pedro, Tiago, João, do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel. De quem que é a revelação? Se isso não bastar, pode fechar a Bíblia e ir embora para sua casa e nunca mais voltar em igreja nenhuma. Nem ler Bíblia, nem orar, nem nada. Se só essa frasinha não bastar. Se não bastar, pode parar com tudo, irmão. Não, porque se o Jesus que você crê, e ele é o Cristo, se ele não tiver crédito nenhum, por que você fala que você crê em Jesus? Se ele não tiver crédito nenhum. Porque as pessoas falam que é livro mentiroso, fala que é jornal velho, que já passou, fala que é maldito, fala que é anátema. As pessoas falam um monte de coisa. Fala que um anjo enganou. Mas espera um pouquinho. Revelação de Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus Cristo? Não, se não sabe, eu vou começar do zero. Mateus 1,18. O nascimento de Jesus foi assim. Eu vou começar do zero. Se você não souber quem é Jesus Cristo. Então fica caracterizada a blasfêmia quando a pessoa não considera o autor. Por quê? Só pode ser louco, retardado, drogado, sei lá. Um ser humano, não pode ser normal. Um ser humano chegar ao ponto de falar que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso, tem que mandar internar ele. Tem que pôr camisa de força, dar gardenal. Não tem outra coisa para dar para ele. Não tem oração que resolve isso aí. Para um ser humano chegar a falar uma frase que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso e ele está no conjunto da Bíblia, então Deus está me enganando. E a mim, e a você e a todos nós. Então ele não é digno de confiança. Já começa por aí. Então não é que não é digno de confiança. É o homem que está falando besteira. Não é que não é digno de confiança, não é que Deus está enganando. Nada, é o homem que está blasfemando. Falando sem conhecimento, falando besteira, blasfemando. Com temor a Deus. Não vou nem pedir por favor, porque o negócio aqui não é humano. Com temor a Deus. Coloca o dedo no versículo 1. Apocalipse 1, verso 1. O que está escrito aqui, igreja? Revelação do anjo Gabriel. Se fosse do anjo Gabriel, você podia duvidar. O que está escrito em Apocalipse 1? Revelação do arcanjo Miguel. Se fosse do arcanjo Miguel, você podia duvidar. Mas de Deus, não. Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. É blasfêmia quem falou que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso. E eu não quero nem saber o que está no meio dele e o que está no final. Hoje eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar do blasfemador que disse que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso. Ele está chamando Jesus Cristo de mentiroso. Porque a revelação é dele. Não é minha, não é sua, não é do anjo Gabriel, não é do arcanjo Miguel. É de Jesus Cristo. E se você fala que o livro é mentiroso, você está dizendo que o autor do livro é mentiroso. Quando o autor disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso ficar quieto e aceitar um ser humano, seja quem for, falar que a revelação de Jesus Cristo, abre um parênteses, se você entende ou não, o assunto não é esse. Se já passou, se não vai passar, o assunto não é esse. Eu vim falar do autor do livro, que é Jesus Cristo. Falar que o livro é mentiroso, está dizendo que ele é mentiroso. É ou não é? Revelação de Jesus Cristo. Vamos falar o segundo, mas é o próprio, em outra manifestação. Que Deus lhe deu. Você não fala que crê em Deus? Você fala que crê em Jesus Cristo. Salvador, tal. Você não fala que crê em Deus? Então eu vou provar a sua loucura publicamente. Se você fala que crê em Jesus Cristo, se você fala que crê em Deus, como é que você pode falar que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso? Se você fala que você crê em Deus?
Tem alguém me entendendo? Me dá um sinal que eu estou falando. Porque isso aqui é um culto racional. Culto racional. Se você fala que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso, você está pisando em cima de Jesus Cristo e Deus, que você diz que crê. Não é? Só estou lendo. Hoje eu não vim explicar nada, só vim ler o que o Espírito Santo me permitiu e enviou para que eu ministrasse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para quê? Ele podia nem falar, porque ele é Deus, não é? Ele deve satisfação para alguém? Ele tem alguma obrigação para conosco? Podia nem falar, mas olha como que é Deus, hein? Olha como que é Deus, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele, diga Deus, que você diz que crê, ele as enviou pelo seu anjo. Para aí. Então você que diz que o livro do Apocalipse é um livro mentiroso, você não está crendo em Jesus Cristo, e você não está crendo em Deus, e menosprezando o poder, autoridade e soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, como diz Colossenses 1, que Ele é antes de tudo e de todos. Principados, potestades, coisas visíveis, invisíveis, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele enviou pelo seu anjo. Mas se você diz que é um livro mentiroso, então Jesus está errado, Deus está errado, e o anjo enganou Jesus e Deus ao mesmo tempo. E eu quero saber que tipo de Deus você crê, hein? Não pode ser o da Bíblia, né? Porque o da Bíblia é soberano. Ele envia pelo seu anjo. E o anjo no meio do caminho vai jogar fliperama? Que Deus que é esse? E Deus não sabe, hein? O anjo no meio do caminho foi jogar fliperama, Deus não está sabendo de nada, mudou tudo o curso. Eu temo alguns não conhecerem Jesus Cristo. Uma dica, Mateus 28, 18, Jesus disse: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18, Jesus falou, me foi dado, e ali já era o Cristo ressuscitado, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. O único que tem todo o poder nos céus e na terra é Deus. Por isso Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Porque João 6 diz o quê? João 6 e João 10. Eu e o Pai somos um. Por isso que Jesus Cristo e Deus está junto aqui. Porque eu e o Pai somos um. Agora, se Deus é soberano, Criador dos céus e da terra, onipresente, onipotente, onisciente, enviou seu anjo, e o anjo no caminho desviou e foi jogar fliperama, que Deus que é esse? Esse é o Deus da pessoa que diz que o Apocalipse é um livro mentiroso. Um Deus que não é onisciente, que não sabe que o anjo desviou no meio do caminho para jogar fliperama. Quer dizer, Deus não sabe disso, nem o anjo mudou o curso, né? Talvez o anjo falou um monte de coisa aqui que Deus não mandou falar, segundo a mente da pessoa lá. Você percebe que na mente dessas pessoas, Deus fica impotente, não sabe o que está acontecendo, não tem autoridade, não tem poder, não é soberano, porque o anjo, Deus enviou pelo seu anjo, mas o anjo não quis ir. Tem cabimento uma coisa dessa? Olha aqui, Apocalipse 1:1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo. Eu vou fazer uma pergunta bem básica. Alguém aqui crê que o anjo obedeceu a Deus? Quem crê que o anjo obedeceu a Deus? Ou você acha que o anjo não obedeceu a Deus porque o anjo tem livre-arbítrio, o anjo não quis ir e não foi e deixou Deus falando sozinho? É possível uma coisa dessa? Claro que não. Romanos 9. Quem resiste à sua vontade? Jó 42. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você acha que agora o anjo desviou do caminho para ir jogar fliperama, irmão? Sério mesmo? Você está achando que Deus não enviou o anjo, mas o anjo enganou Deus? Igual o office boy, que a chefe dava, nos dias de hoje, dava R$20 para você pegar 4 ônibus, você pegava um só e o resto você ia jogar fliperama. Você ia a pé, levar a carta para sobrar um pouquinho para você comer um pastel e tal. Era mais ou menos assim. Você está achando que lá no céu foi assim também? Que Deus deu ordem ao anjo e o anjo pegou e foi comer um pastel, irmão, e não cumpriu a ordem do chefe? Vamos ler aqui para terminar, que tem só alguns minutos.
revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Para aqui. Aqui já não quero saber se o João está em graça, se ele não está em graça. Aqui já não entra se João andou com Paulo, se não andou com Paulo. Aqui já não entra se João entendeu a graça ou não. Quem está entendendo? Porque aqui está claro que Deus se manifestou. A Paulo para pregar aos gentios. A João, outra missão, outro propósito, outro mistério, segundo a sua vontade soberana que ninguém pode mudar. Tem alguém entendendo? Podia ser... como ele revelou a graça a Paulo e não a Pedro, Tiago e João, também revelou a João e não a Paulo, nem a Pedro, nem a Tiago. A João aqui e a Paulo lá. E o que está errado nisso? Ou alguém vai falar o que Deus tinha que fazer? Tem coragem de falar que Deus estava errado? Tem coragem de falar que Deus errou? Mas Paulo disse em Gálatas 1, eu já não expliquei aqui, que não tem nada a ver com o Apocalipse. Que Gálatas 1:8 é um exagero que Paulo, ainda que um anjo do céu vos anuncie. O anjo não anuncia. Nós somos evangelistas, nós somos pregadores. Está claro que anjo não prega graça nem o apostolado? Está claro isso aí? Não vou embora para casa, nós fechamos aqui e vamos ver quem é que vai vir pregar para você. Diga para o seu irmão, anjo não prega. Diga, anjo ministra. Ele te livra, Salmo 91. Ele te livra, ele te guarda, ele te protege, mas pregar para você só os que estão revestidos em carne. Deixa eu pular aqui, senão não vai dar tempo. Vamos lá em Apocalipse 1, versículo 9. Senão não vai dar tempo. Apocalipse 1, 9. Só mais esse assunto. Apocalipse 1, 9. Quem que está falando? João. Está claro aí? No verso 1 é uma coisa. É a apresentação de Deus. É a apresentação de Jesus Cristo. O verso 1. Já o verso 9 mudou. João. Conseguiu perceber a diferença? Nítida, né? Que o verso 1 é uma coisa e o verso 9 é outra. Nem um louco retardado débil mental falaria que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso. Sabendo que é uma revelação de Jesus Cristo. Porque eu não entendo lá. Não. Então é outro assunto isso aí. Então você não entende, ou você não aceita, você não concorda? Isso é outro assunto de interpretação hermenêutica. Exegese. Tem nada a ver de falar que é um livro mentiroso. No mínimo, tem que respeitar o autor. Amém aí, pessoal? O assunto aqui não é se você entende ou não. O assunto não é esse. Apocalipse 1:9 para terminar. João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Está claro que ele está narrando, né? Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito. Para aí. Eu não vou aguentar ficar quieto, não vai ter jeito de ler essas... não tem como ficar quieto. Quantos zombadores fala que João teve visão, que João mentiu, que João inventou. Mas espera um pouquinho. Segundo Coríntios, capítulo 12, Paulo também foi arrebatado em espírito. E ninguém zomba de Paulo. Estou citando a palavra. Segundo Coríntios 12, verso do 2 ao 4. Conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso. Paulo não falou isso? Aqui o João também está dizendo que ele foi arrebatado. Qual o problema? O problema pessoal com o João? Quero entender, qual que é o problema? Que o Paulo foi arrebatado, ninguém fala nada. Mas o João foi arrebatado, todo mundo fala que ele é mentiroso. Que ele estava caducando. O João viu isso aí. Ele estava caducando, estava velho, muito sol na cabeça. Eles zombam, já vi muito. Já vi. O João estava velho, 98 anos, eles fazem cálculos. 98 anos, na ilha, só tinha coco, muito sol na cabeça, e ele caducando, delirando. Mas será que Paulo delirou também? Quando ele disse que você é salvo pela graça? Porque ele foi arrebatado, ouviu isso e depois falou isso. Parece que tem uma semelhança aqui, né?
Já está claro a semelhança do mesmo Deus que arrebatou a Paulo, é o mesmo que arrebatou a João. Está claro aí? Que há um só Deus? E você vai suspeitar disso aí? Entra num erro gravíssimo, hein? Vamos terminar? Apocalipse 1, versículo 10. O João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, é aqui que eu quero chegar e parar, que eu vou até aqui só. Hoje eu vou até aqui, segundo a ordem do Espírito Santo, que é o assunto de hoje. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, vê que está em vermelho, hein? Bíblia Vida está em vermelho. Os que dizem que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso, literalmente está chamando Jesus de mentiroso, porque está em vermelho é Jesus falando. Tem que ter muita coragem para falar que é um livro mentiroso, né? Porque está chamando o autor de mentiroso. Está em vermelho, na Bíblia Vida, está em vermelho, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, quando está escrito em vermelho, é Jesus falando. Quem sabia disso? O cara vai lá e fala que é um livro mentiroso, do que Jesus está falando. Camisa de força nele, e pode internar. Não está aprovado? Está louco? Está aqui, ó. Está aqui, letra vermelha, ó. Quem tem Bíblia Vida, Editora Vida, você vai ler Mateus, disse Jesus. O disse Jesus está em preto. Quando Jesus começa a falar, está em vermelho. Aqui, em vermelho. Aí o homem pega e aparece e fala que o Apocalipse é um livro mentiroso. Ele está chamando quem de mentiroso? Se a letra aqui está em vermelho, a letra de Jesus. Tá feio o negócio aí, irmão. Vamos terminar. Apocalipse 1:11. Que dizia, o que vês, escreve-o num livro. Aqui que os caras pegam. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí eles falam assim, vê aqui se foi enviado para quem está no Brasil. Isso já é zombando, né? Está percebendo que é as 7 igrejas que estão na Ásia? Não está escrito que estão na Ásia? Bom, então vocês não podem ler Efésios 2:8. Porque vocês não estavam lá em Éfeso. Por que vocês estão acreditando que vocês são salvos pela graça? Se não foi escrito para vocês. Você está vendo o que dá não ter hermenêutica? Você está vendo o que dá não ter exegese? Não saber interpretar? Não saber entender? Você está vendo o que dá fazer doutrina de uma palavrinha? E sair dizendo aí como palavra de rei? Como dono da verdade? É verdade que literalmente na letra, primeiramente foi enviado às 7 igrejas da Ásia. Eu tenho que crer assim, por quê? Porque está escrito assim. Mas só que é preciso entender também que não é só aqui que foi destinado às 7 igrejas da Ásia. Aos que estão em Roma, graça e paz. Aos que estão em Corinto. Ah, mas eu estou em Santo André. Aos que estão na Galácia. Ah, mas eu estou em São Paulo. Ah, então eu não posso ler nada, porque eu não estou na Galácia, eu não estou na Ásia, também não estou na Galácia, não estou em Roma, não estou em Corinto, não estou em Éfeso. É ou não é verdade? Você não está percebendo que ser radical é um caminho errado? Tem alguém percebendo aqui? Você não está percebendo que ser extremista é um caminho equivocado? Você não está percebendo aqui que é preciso ter noção, senso, sensatez, discernir a voz do Espírito Santo? Porque se for levar o pé da letra, envia às 7 igrejas da Ásia, você não pode ler Daniel, você não pode ler Isaías, você não pode ler nada, porque não foi para você. É ou não é verdade? Então é preciso entender a palavra profética que está por detrás da letra. Assim é em toda a Bíblia. Isso aqui é um seminário que vocês estão ouvindo. Isso aqui é um seminário de conhecimento bíblico. Dá um sinal quem está ouvindo a voz do Espírito Santo. Você não pode pensar dessa forma. Envia às 7 igrejas da Ásia. Eu vou dar só uma dica, hein?
que eu não vim falar isso hoje. Eu vou dar uma dica, eu vou dar. Quem tiver ouvido para ouvir, eu vou dar só uma dica. Está com a caneta na mão? As 7 igrejas da Ásia. O que eu disse? Está com a caneta aí? Está com a caneta? Posso falar? As 7 igrejas da Ásia são 7 modelos de igrejas que existem na face da terra. E uma delas nós somos. Você nunca ouviu isso, né? Ninguém sabe disso. Apocalipse 1:11. Escreve-o num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Pela letra radical, intransigente e extremista, não é para mim, não é para nós, porque nós não estamos na Ásia. Não é? Sendo radical. Mas sendo espiritual. Espera aí. Jó 5. Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Deve ter coisa aqui. Eu não posso jogar fora. Eu não posso falar que é jornal velho. Eu não posso falar isso aí. Porque eu estou subestimando Deus, irmão. E como é que você pode subestimar Deus em Apocalipse e não subestima Deus em Efésios, em Colossenses, em Tessalonicenses, em Filipenses, em Romanos, em Coríntios? Aí você não subestima Deus, porque nem para você não foi escrito. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, hein? Só quem tem ouvido para ouvir. Você deve ter escrito, é para terminar. As 7 igrejas da Ásia são o quê? São 7 modelos de igrejas que existem em São Paulo? Não. Na face da terra. Você não está percebendo que a palavra de Deus, ela ecoa para toda a terra? Se não fosse assim, o Japão ia ter uma Bíblia, o Brasil ia ter que ter outra Bíblia, a Argentina. Você não está percebendo que Apocalipse 5, com seu sangue ele comprou homens de todas as línguas, nações, tribos. Você não está percebendo que a palavra de Deus é uma só para todos? Que ele fala ora de um modo e ora de outro? Você não pode ser radical, extremista, senão você não vai, nem a Bíblia você não vai ler, irmão. Porque ela não foi escrita para você. Eu não estou louco não, irmão. Isso aqui é muito conhecimento. Você não está percebendo que a Bíblia não foi escrita para você? Está escrito aqui aos Gálatas, mas não está escrito aos Ronaldos. Está escrito aqui aos Coríntios, mas não está escrito aos Luiz. Não está escrito. E por que você crê que você é salvo pela graça? Efésios 2:8. Paulo escreveu para os Efésios. Você não estava lá, você não tinha nem nascido. Como é que você crê que você é salvo pela graça? Você está vendo a incoerência? Está percebendo a incoerência dos incoerentes ignorantes? Porque se eu falar, estou terminando em um minuto, se eu falar que o Apocalipse foi somente destinado e escrito para as 7 igrejas da Ásia, por que você está lendo Efésios 2:8? Vamos ser justos, porque Deus é Deus de justiça. Então por que você lê Romanos 8:1 e se gloria que nenhuma condenação em você? Por que você lê 2 Coríntios 5:17 e diz que é uma nova criatura, se nem em Coríntios você não sabe nem onde é, você nem estava lá? Por que você pega para você? Tá bom assim por hoje? Tá bom assim? Vamos ficar de pé. Senhor, graças te dou nessa noite. Primeiro pela tua graça, pelo teu Espírito, que com sensatez, sabedoria, inteligência e conhecimento nos dá a sua graça de entender a sua palavra espiritual, não como uma lei humana, terrena, carnal, uma palavra de Hitler, uma palavra a uma pessoa ou a XY, não, mas uma palavra de um Deus universal que criou os céus e a terra e tudo que neles há, como está escrito, pois tudo foi feito por Ele e para Ele, quer principados, quer potestades, coisas visíveis e invisíveis, as que estão na terra, as que estão no céu. Digam comigo, tudo foi feito por Ele e para Ele. Diga, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Diga, todas as coisas. Agora imagine o tamanho da terra. Você acha que ele falaria só com 7 igrejas que estavam na Ásia? Olha o tamanho da terra. Olha o tamanho da terra. Você acha que ele falaria só com 7 igrejas da Ásia que já morreram faz tempo? Sério mesmo que você pensa assim? Levante as mãos e digam, tudo foi feito por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, e graça e paz, e até domingo pela fé. Uma salva de palmas ao Senhor.